A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Esse é o dia 27 da nossa leitura anual. Amados, a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 27 até o capítulo 29, amém? Se você ainda não fez a sua leitura de hoje, faça aí sua leitura, capítulo 27, 28 e 29, amém? E se você já fez, fica aqui no vídeo. Se você não fez, faça a sua leitura, pausa e depois você volta, amém? E o texto devocional de hoje se encontra no capítulo 28 e o verso de número 2, amém? Se você já encontrou aí, acompanhe conosco a leitura que diz assim: E farás vestes santas a Arão teu irmão, para glória e ornamento, amém? Amados, só recapitulando bem rapidinho, né? Nós já vimos como Deus fez todas as coisas, como Deus vinha falando com os homens no livro de Gênesis, até o homem se corromper por completo e o mundo inteiro ficar perverso e Deus julgar o mundo através de Noé. Depois nós vimos como Deus chamou Abraão, né? De Abraão Deus chamou Isaac, e de Isaac Deus chamou Jacó, e de Jacó Deus chamou José, amém? Lá no Egito, José leva a sua família para lá, salva ela, lembrando que isso era uma profecia para Abraão, né? Que depois de 4 gerações Deus visitaria o seu povo. E agora José morre, né? Aquele faraó também morre, e se levanta um outro faraó que escraviza o povo de Israel. Então o povo de Israel ora por 4 gerações, 430 anos orando, e Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel. Através de 10 pragas, Deus tira o povo do Egito, eles celebram a Páscoa, Deus conduz eles a um caminho que conduz ao mar, Deus abre o mar, e a partir dali nós vamos ver Deus fazendo milagres todos os dias na vida de Israel, amém? E nós vimos que Deus deu pão, Deus deu carne, Deus deu água. Depois nós vimos que Deus fez aliança com eles e fez promessas. Deus renovou as promessas da terra prometida. Mas o mesmo Deus que promete é um Deus que exige. Como eles ainda estavam completamente desorganizados, então Deus dá leis para eles, Deus organiza a maneira como eles deveriam viver, assim como nós temos leis hoje no nosso país, na nossa cidade, amém? Depois nós vimos que Deus agora, além de dar leis, Deus agora vai organizar a forma de culto, a forma de adoração, começando por leis cerimoniais, pela formação do tabernáculo, né? E agora nós vamos ver que Deus já separou então um povo para servir a ele, que é a tribo de Levi, amém? A casa de Arão, para ser mais preciso. E agora Deus, através de Arão, vai determinar que se exerça o sacerdócio, né? E o sacerdote, ele é aquele homem que vai ligar o homem com Deus e Deus com o homem. Então ele leva as orações dos homens até Deus e ele traz a resposta de Deus para os homens. O sacerdote também era o sacrificador, ele era aquele que oferecia os sacrifícios em favor dos pecados, né? Para que se houvesse perdão dos pecados daquele povo. Então, pelo menos uma vez por ano, as pessoas iam até o local do sacrifício e o sacerdote ali imolava o animal que era levado, né? E apresentava ao Senhor aquele sangue. Aquele sangue derramado era a porta de entrada para o perdão daquela pessoa que havia pecado, amém? Mas o que eu quero falar hoje não é sobre o ministério sacerdotal, mas sobre a apresentação do sacerdote diante de Deus. Deus agora vai dar prescrições para Moisés da forma como o sacerdote deveria se comparecer diante de Deus, e ele não poderia estar vestido de qualquer forma. Nós vamos ver que Deus vai mandar fazer um capacete, né? um ornamento que vai sobre a cabeça do sacerdote. Deus também vai mandar fazer vestimentas, né?
e essas vestimentas tinham cores adequadas, tinha a maneira do tecido adequado. Além do mais, esse sacerdote, ele não poderia ter a sua nudez exposta, né? Ele deveria cobrir toda a sua vergonha. Ele tinha uma estola sacerdotal, e nessa estola iam as pedras, e aquelas pedras representavam as tribos de Israel, o povo de Israel. Amém? Sobre os ombros dele também tinham pedras, e essas pedras faziam com que ele levasse, representando diante de Deus, sobre os seus ombros o memorial do povo de Israel. Além do mais, a estola sacerdotal também fazia com que ele levasse diante de Deus o juízo de Israel e carregasse Israel no seu coração. Tudo isso aponta para Jesus, amém? Mas também aponta para nós, porque o texto que nós lemos fala que Deus disse para Moisés que as vestes de Arão, as vestes sacerdotais, elas deveriam ser vestes santas, vestes de santidade, amém? Irmãos, Deus compara em toda a Bíblia a veste com a vida do ser humano, com a vida do homem, com a vida da mulher. Então aqui para nós essas vestes representam a nossa vida. Da mesma forma que as vestes dos sacerdotes deveriam ser santas, deveriam ser puras, alvos como a neve, nossa vida também deve ser assim. A nossa vida deve ser baseada em santidade, em pureza e em retidão, amém? Porque Deus odeia o pecado, mas Deus ama a santidade, porque Ele é santo, e Ele quer para Ele um povo santo, um sacerdócio santo. Nós somos esse sacerdote hoje, e Jesus é o nosso sumo sacerdote, amém? E assim como o nosso sumo sacerdote é santo, nós que somos uma nação de sacerdotes, porque todos agora podemos clamar a Deus, também devemos ser santos. Agora eu queria te explicar o porquê Deus exige santidade de nós. Nós já vimos antes que a santidade é a separação, é a não contaminação do mundo, é não andar em certas rodas, em certos ambientes, não praticar certas coisas, nem aquilo que é contaminável, que é pecaminoso aos olhos de Deus. Por que Deus quer um povo santo? E a resposta é bem simples. Ele diz assim: e farás vestes de santidade a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Irmãos, Deus deseja ser glorificado, Deus deseja ser honrado, mas Ele também quer que os seus sacerdotes também sejam honrados diante dos homens, também sejam glorificados diante dos homens. Então a nossa santidade, ela traz para nós glória e traz honra diante de Deus e diante dos homens, amém? Então assim como Arão tinha vestes brancas, vestes de santidade, e você pode acompanhar durante os capítulos aí, que Deus era muito exigente sobre os métodos e as maneiras que Ele queria que os homens se comportassem. Deus também é exigente comigo, Ele é exigente com você, mas é porque Ele é ruim, Ele não me deixa fazer isso, Ele me aconselha a não fazer aquilo porque Ele é ruim? De maneira nenhuma, é porque Ele é bom e porque Ele quer o nosso melhor, amém? O que Deus quer para nós? Ele não quer que nós sejamos humilhados e nem desprezados, e Ele quer que nós sejamos glorificados e honrados. Mas para nós sermos glorificados e honrados através da nossa conduta, a nossa conduta precisa ser uma conduta de santidade, amém, amados? Eu quero só deixar aqui uma direção muito poderosa para nós. Da mesma maneira que o sacerdote carregava um memorial sobre os ombros, né? E sobre a estola ele também carregava um memorial, um juízo dentro do seu coração pelo povo de Israel. Nós temos que lembrar que o nosso memorial estava nos ombros de Cristo Jesus, que era a cruz do Calvário, e no coração dele ele também levava o juízo, né? Ele carregava o nosso castigo, as nossas punições, amém? Tudo para que nós pudéssemos ser livres, santificados e salvos para a glória de Deus. Que nessa manhã
Deus faça de mim, Deus faça de você sacerdotes santos, glorificados e honrados. Amém? Eu sou o pastor Tiago e eu quero orar pela tua vida nessa manhã. Se você tem algo para apresentar diante de Deus, apresente agora. Ore comigo, por favor. Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, a tua palavra hoje veio poderosamente ao nosso encontro, falando de santidade. O Senhor ama a humanidade, mas o Senhor não pode concordar com tudo que a humanidade faz, porque tu és um Deus santo, tu és um Deus que ama a santidade e que abomina o pecado. E o Senhor não pode tolerar o pecado. Por isso o Senhor anseia que o teu povo, os teus eleitos, os teus escolhidos, sejam santos, como o Senhor é santo, sejam separados, como o Senhor é separado do mundo. Nós temos que tomar cuidado, Senhor, aonde andamos, com quem falamos e com o que fazemos, para que a nossa vida seja um exemplo, seja um brilho de glória. É isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer cristãos que sejam glorificados e honrados, seja na igreja, em casa, no trabalho, aonde forem. Então faça de mim, faça do meu irmão que está me ouvindo agora, um sacerdote santo, honrado e glorificado para a glória do teu nome. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Se você tem gostado desse trabalho, deixe aí o seu like, amém? Compartilhe esse vídeo, abençoe a vida de alguém que tem andado com dúvidas, que está precisando de uma orientação, de uma direção de Deus, né? E se você ainda não está inscrito no canal da igreja, se inscreve aí, irmão. Deus vai te abençoar através desses devocionais todas as manhãs, amém? Que Deus abençoe você, tenha um ótimo sábado e fique com Deus.